Queridos, estamos hoje encerrando a série de mensagens, foram 7 ministrações, encerramos hoje. Você que está aqui conosco pela primeira vez, todas as ministrações anteriores estão no YouTube, você pode acessar, porque nós estamos finalizando a série de mensagens que fala de batalha espiritual, estratégia da ocupação. Parece coisa de guerra, né? Verdade é. Quando você fala de batalha, você não está falando de troca de flores, você não está falando de troca de amabilidades, está falando de combate. E há uma luta, há uma batalha sendo travada, e todos nós estamos inseridos nessa batalha. Precisamos ter essa consciência. Essas 6 ministrações anteriores tiveram como objetivo nos ensinar e nos levar a um posicionamento de entendimento. Cada um de nós está inserido no contexto dessa batalha, e não há como se declarar neutro, não há como se posicionar em neutralidade, dizendo: olha, eu não quero me envolver nessa briga, porque é uma luta espiritual, é uma luta que se trava num ambiente em que todos estamos inseridos. Você pode até, por glória e majestade, pela graça e misericórdia de Deus, vivemos num país pacífico. Eu acho que a última batalha física que nós tivemos talvez tenha sido a Guerra do Paraguai. Na Segunda Guerra enviamos expedicionários, mas somos um país pacífico, temos uma fronteira pacífica. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma batalha contra um inimigo que tem como objetivo a nossa destruição, destruir a sua família, destruir a sua vida, destruir o seu relacionamento. Por isso que essas 6 ministrações, concluindo com essa, tem que nos levar ao entendimento e a posicionamento, porque o conhecimento e o entendimento que não traz mudança, que não traz posicionamento, ele não serviu de nada. Ele mal serve como um conhecimento, como algo que nós intelectualizamos. Mas nós precisamos entender que o chamado é para posicionamento. Quando existe batalha, quando existe luta, quando existe guerra, há uma convocação para se entrar, para se filiar, para aderir a um exército. E a batalha é espiritual, contra o inimigo das nossas vidas, que quer te destruir, que quer me destruir, quer destruir a sociedade. E nós começamos a primeira ministração. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui, até para contextualizar para os nossos visitantes, ou você que andou perdendo algumas das ministrações. Começamos falando de mudança de visão, falando da cosmovisão. O que é a cosmovisão? É a forma como você vê o mundo. E como que nós vemos o mundo? Através das percepções, através daquilo que nós sentimos no meio em que estamos inseridos. Do meio que você está inserido, as suas percepções, as suas sensações criam em você uma realidade, criam em você um sentimento, você administra uma realidade. E muitas vezes, essa cosmovisão, ela nos abate, ela nos entristece, ou ela nos angustia, porque nós olhamos ao nosso redor e falamos: gente, está tudo muito ruim, está tudo muito corrompido, está tudo muito estragado. Então, essa primeira ministração diz: olha, nossa visão, ela tem que ser mudada, ela tem que ser passada. Nós temos que mudar a visão e vermos segundo a palavra, mudar a nossa cosmovisão e espiritualizar à luz das promessas de Deus, à luz da redenção em Cristo Jesus, para que mesmo inseridos num ambiente, numa sociedade que se mostra corrompida, pecaminosa, maldosa, haja no meu e no seu coração a esperança. Olha, os filhos de Deus, aqueles que são filhos de Deus, mesmo num contexto corrompido, se mantêm firmes e inabaláveis. Essa foi a primeira ministração. Depois nós tivemos assumindo posição. Quem não é guerreiro é vítima. Lembra que eu falei há pouco? Não tem como se declarar neutro, declarar neutralidade. Você dizer: olha, eu não quero saber dessa briga.
Ou você está alistado no exército de Jesus para ser um combatente, ou você já é uma vítima dessa guerra. Não tem como declarar neutralidade. Por isso que nós somos chamados a um posicionamento. Olha, se você é guerreiro, se você se vê como um guerreiro, e deixa eu falar uma coisa aqui para você, é muito importante esse posicionamento. Você tem que se ver como alguém que é alvo de um inimigo que tem você na mira para a destruição. A palavra de Deus diz que o diabo, o inimigo das nossas almas, tem como objetivo matar, roubar e destruir. É a tríade perfeita da maldade: matar os seus sonhos, matar as suas esperanças, destruir sua família, destruir os seus filhos, roubar as suas riquezas, roubar as suas finanças, roubar a sua paz. Você pode aplicar a obra dele em todos os aspectos, flutuando de uma intenção na outra, que todas elas têm um único objetivo: a nossa destruição. Então não se iluda de que você não é alvo desse inimigo. Ele tem sim como objetivo a nossa destruição, a sua destruição. Ou você é guerreiro, ou você já é uma vítima dele. Depois nós tivemos uma outra ministração sequencial: conheça o seu inimigo. Quando nós não conhecemos o nosso inimigo, não sabemos as suas estratégias, não sabemos como ele trabalha, não sabemos em que ambiente ele trabalha, muitas vezes eu posso ilusoriamente achar que ele não está atuando contra a minha vida, ou eu não estou posicionado, ou eu não estou armado de uma forma eficiente para combatê-lo. Se você não conhece o seu inimigo, muitas vezes você está caminhando com ele, agindo em conformidade com a intenção dele, porque você desconhece as suas estratégias. Eu me lembro que eu fiz uma referência, que uma das grandes dificuldades do exército americano na guerra do Vietnã era identificar quem era amigo, quem era inimigo. Havia muitos infiltrados. Eles eram constantemente atacados por pessoas que a poucos momentos pareciam que eram amigos. Quando você não identifica o inimigo, você não sabe das estratégias, das armas dele, qual é a intenção dele, você pode muitas vezes ser surpreendido, conhecer o nosso inimigo e dizer que o nosso inimigo não é pessoas. Nós não lutamos contra pessoas. O esposo que está em conflito com a esposa e a esposa contra o esposo, eles não são inimigos entre si. Você não pega na garganta, você não sai na violência, assim como um chefe no seu ambiente de trabalho, contra um vizinho que é problemático, contra pessoas. Identificar o nosso inimigo nos levou ao entendimento que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue. Nós lutamos espiritualmente contra esse inimigo que age na influência dessas pessoas, numa influência emocional, numa influência espiritual, de maneira que, se você quer experimentar vitórias nesses ambientes, nessas situações em que hoje você está num ambiente de combate, enfrentando lutas, entenda: a sua desconexão, a sua oposição não é contra essa pessoa que você está vendo. Não adianta você se opor fisicamente, mentalmente, intelectualmente contra essa pessoa. A luta é espiritual. E como nós combatemos no ambiente espiritual? Através de um posicionamento espiritual. Por isso que o soldado de Cristo Jesus, o combatente do Evangelho, ele precisa estar armado, fortalecido, protegido, através de todos os armamentos, toda a proteção, toda a armadura de Deus que lhe é oferecida. Falamos também de vácuo espiritual, que foi muito relevante. Foi uma das ministrações em que eu fui confrontado, inclusive, por pessoas que estavam nos vendo, viram a ministração ao vivo e criaram um confronto. Por quê? Um confronto não, um questionamento. Se posicionaram contrários. Eu tive a oportunidade de falar com a pessoa
expor de uma forma mais didática aquilo que ela entendeu de uma forma equivocada. Mas o que nós estamos dizendo, o que nós falamos sobre vácuo espiritual? Vácuo é ausência, vácuo é aquilo que não existe nada. Mas no reino espiritual não existe vácuo, de maneira que há de haver no seu coração, no seu espírito, o entendimento: olha, onde você não está brilhando conforme a palavra, como luz do mundo, como um lumiar, como um farol que ilumina o evangelho de Jesus, ou como o sal da terra que traz tempero, que traz uma mudança. Esse ambiente em que você não está atuando espiritualmente, não fica vazio, não tem vácuo no reino espiritual. Por isso que nós temos hoje a percepção de uma sociedade corrompida, de ambientes que estão deteriorados pela maldade, pelo pecado, e chega às vezes um entendimento: bom, é porque esse ambiente é de domínio do inimigo. Sim, ele está dominando, mas por quê? Porque a igreja não está lá, porque o evangelho não está nesse ambiente. E como não existe vácuo espiritual, aonde a igreja não está, aonde você não está exercendo o seu papel relevante de ser luz do mundo, sal da terra, o inimigo ocupa esse espaço. Lembra aquela referência do homem que tem um espírito maligno retirado do seu coração, e esse espírito sai passeando, procurando lugar de descanso, não encontra. Ele fala: não encontrei lugar, deixa eu ver como é que está o coração da onde eu saí. E ele volta e encontra aquele coração vazio, limpo, foi varrido, mas não foi preenchido. Naquele coração que tem o espírito mal retirado, não entrou o evangelho, não entrou Jesus, o Espírito Santo não estava habitando. O que a Bíblia diz? Ele olha, um espaço vazio, ele não entra, ele volta, chama mais sete espíritos malignos. Gente, encontrei um lugar para nós morarmos. E volta para aquele coração, de maneira que o seu estado final é pior do que o seu estado inicial. Não existe vazio. E quando eu falei aqui sobre família, sobre a responsabilidade paterna, materna, da educação, da instrução, da construção espiritual das gerações, e que se você não ocupar esse espaço como pai, como mãe, na construção espiritual destas gerações, daquelas crianças que estão lá, dos seus filhos, dos seus netos, se você não ocupar esse espaço, ele não vai ficar vazio. O diabo vai entrar, e ele já está entrando, ele já está atuando no âmbito da ausência de posicionamento das famílias. Eu tive ontem em Araçatuba, fomos cedinho, Nazi, Giovana, encontramos o Flávio, encontrei o Rogério, a Gi, estavam lá, o Ministério Êxito, e eu fui conversar com o Biju. Biju é o gerente dos face a faces, e recentemente nós tivemos um face a face de garotos. Os filhos do Paulinho foram, Paulinho e Daval, os gêmeos, de 12 a 17 anos, acho que foi a primeira edição. E eu perguntei para o Biju: como é que foi? Ele falou: cara, loucura, porque eu já trabalhei, eu e minha esposa trabalhamos com essa idade. Eu já fui líder de adolescentes, fomos líderes de adolescentes, trabalhamos em acampamentos, inclusive com o pai do pastor Marcelo, nosso pastor sênior, pastor Francisco. Organizávamos acampamentos para adolescentes, 150, 200 adolescentes. Eu sei o que é essa idade, mas isso já fazem mais de 30 anos. E o Biju falou: cara, é loucura a incapacidade dessa geração de aceitar a autoridade. Me assustou. Então eu fico preocupado, porque quando eu vejo garotos de 12, 14 anos sem a capacidade de serem conduzidos em autoridade, de respeitar princípios de autoridade, eu fico imaginando como é que está sendo o ambiente de construção espiritual na casa dessa criança. Essa semana aqui que nós vimos
matéria que purgou aí nas mídias, uma garota de 10 anos, grávida de 7 meses, de um garoto de 13 anos. A sociedade, a lei presume como estupro, abaixo de 14 anos, a presunção é de estupro, mas ali era um relacionamento continuado, que desemboca num aborto. A tragédia se manifestando. Agora, isso é o que revelou um caso. Vocês acham mesmo que é um caso, que as famílias não estão sendo de uma forma poderosa, determinada, atacadas? É isso que está acontecendo. Então, quando eu falo, olha, família, não deixe espaço vazio. Família, não deixe vácuo na sua responsabilidade geracional. É porque o inimigo está de olho, e onde ele acha vazios de comprometimentos, de posicionamentos familiares, pode ter certeza, ele entra lá. A média de acesso à pornografia no Brasil é de menos de 12 anos. A média é de menos de 12 anos, as crianças estão acessando pornografia. Isso é chocante. Então tem alguma coisa de posicionamento da igreja, tem alguma situação. Eu não tenho mais filhos nessa idade, a minha mais nova tem mais de 30 anos, mas eu tenho um neto de 2 anos e meio. Se ele pegar meu celular, ele me dá aula com 2 anos e meio. O seu filho, a sua filha, o seu neto, com um celular na mão, ele tem acesso a informações, ele tem acesso a um mundo que, se você não tiver cuidado, o inimigo vai estar atuando nesse âmbito. Falamos também sobre mandato cultural. Mandato cultural é aquela transferência de responsabilidade que Deus, ao criar todas as coisas, Deus é criador de todas as coisas, você tem consciência disso? Deus criou todas as coisas, Ele criou esse mundo que eu e você vivemos, mas para eu entender propósitos hoje, contemporâneos de Deus, eu volto para o propósito original. Qual foi o propósito original de Deus ao criar o homem? Olha, essa criação, tudo isso que eu criei, é para vocês dominarem, é para vocês exercerem domínio, para vocês se estabelecerem, para vocês se ampliarem, crescer, multiplicar e dominar sobre a terra. Esse era o propósito estabelecido por Deus. Tivemos o evento do pecado, a queda, e se você pensar erroneamente que por conta do pecado original, que nós trazemos como consequência até hoje, o propósito original de Deus mudou, você está absolutamente equivocado. Porque se você entender que por conta do pecado, o propósito de dominação, de exercer controle, de dominar sobre toda a terra, mudou por conta do pecado, então aí você aceita, eu aceito, que não tem o que fazer, porque o pecado, por consequência da ação de Satanás, exerceu o controle e ele dominou a terra. Não, aonde ele está influenciando, ele está porque nós nos ausentamos. Todo ambiente que você olhar, que está corrompido, manifestando as trevas, a escuridão da influência maligna, só está assim porque a luz do Evangelho não está lá brilhando. O mandato cultural não mudou, porque Deus não mudou. A palavra de Deus diz que Deus não muda, Ele é imutável. O seu propósito original para a igreja, para mim e para você, para os seus filhos, é de dominação, é de exercer domínio, de tomar controle de toda a sua criação. Por isso que essa palavra, por isso que essa série de mensagens, batalha espiritual, estratégia de ocupação, tem que nos levar ao entendimento. Olha, nós temos a autoridade de Deus, nós temos armas espirituais em Deus para mudar as atmosferas corrompidas da sociedade. Porque senão nós vamos aceitar aquilo que eu não me disponho a mudar, aquilo que eu não me posiciono contrário, obviamente eu estou aceitando. Então, quando eu vejo a corrupção na política e não me manifesto, não me posiciono, e eu não estou fazendo aqui apologia política, eu estou dizendo que você, como filho de Deus, tem oportunidades, tanto de, ao dobrar os seus joelhos, pedir por mudanças, pedir por transformações, mas também como cidadão, exercendo o seu voto de uma forma
responsável. Mas que forma responsável? À luz de propósito divino. O seu voto tem que ser para a exaltação da glória de Deus. Teu voto, o seu exercício de cidadania tem que promover mudanças espirituais. É um ato cívico, mas você não pratica atos cívicos. O cristão não tem atos cívicos, o cristão tem atos espirituais. Os seus posicionamentos, as suas ações, as suas atitudes haverão de ser sempre a manifestação da glória de Deus. E por isso que nós ministramos no domingo passado, para a glória de Deus. Porque tudo o que você faz, tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Então quando você vota, é para a glória de Deus. Quando você vai trabalhar de manhã, coloca o seu uniforme, pega o seu carro, vai vender. Hoje de manhã o Danilo está falando que já deve ter viajado, Danilo, né? Já deve ter viajado, ia passar uma semana viajando. Quem trabalha com vendas, e eu trabalhei muitos anos com vendas nesse ambiente, viajei muito. Então você levanta de manhã, põe seu uniforme, vai para a sua empresa. Você que é empresário, levanta de manhã, vai para a sua empresa. Tudo o que você vai fazer, seja apertar um parafuso, seja assinar um documento, você está fazendo isso para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. E hoje, para finalizarmos, para fecharmos essa sequência que tem que ter nos levado a algum entendimento de posicionamento. Se ficou pouca coisa na sua mente, no seu interior, eu vou só reforçar: estamos numa batalha espiritual. Existe um combate espiritual sendo travado e você precisa se posicionar. Porque hoje nós vamos falar de rompendo a bolha. Romanos 8,19 diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Eu sou de uma geração, de uma igreja em que fazia uma distinção muito clara daqueles que estavam inseridos nesse contexto, daqueles que não estavam. Eu não quero dizer que a igreja contemporânea é perniciosa, ela assimila conceitos mundanos. Mas se você hoje observar, vou dar uma referência: quando você está passando pela rua, você vê um senhor de paletó e gravata, com a Bíblia debaixo do braço, você identifica de alguma forma que ele está inserido em um contexto espiritual, ok? Eu nunca vi ninguém, eu já vim de paletó aqui. Eu até perguntei para minha esposa hoje: você quer que eu vou de paletó? Não é que ela manda, viu gente? É porque ela é minha personal stylist, tá? Ela que dá meus insights, não entendam errado. Mas eu perguntei: quer que eu vou de paletó? Dei oportunidade para ela se manifestar. Mas a gente não vem de paletó e gravata, né? Tem gente que sobe aqui para louvar, para levar a adoração de calça rasgada, às vezes rasgada até demais, parece um mendigo, né Lucas? Mas amém, faz parte. Nós fazemos aqui uma adoração extravagante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que se nós não vigiarmos no entendimento de que a salvação que nos leva a essa conexão, porque o que nos une, o que nos identifica como cristãos, não é a roupa que usamos, não é a liturgia que praticamos. Eu vim de uma igreja tradicional, né? Você pode ter vindo também de um ambiente de uma igreja tradicional, homens de paletó e gravata, né? Mulheres vestidos, nem calça, na minha época a mulher não usava calça comprida, mas jamais, né? Então você pode ter vindo de ambientes diferentes. Não é a roupa, não é a liturgia, não é o louvor extravagante ou menos extravagante, com piano, harpa cristã, banda. Não é isso que nos identifica. O que nos conecta, o que nos une é a salvação em Cristo Jesus. Mas há uma tendência, por isso dessa ministração:
de nós entendermos, olha, isso aqui é o nosso ambiente, isso aqui é o nosso ambiente, e nós nos contentarmos com o ambiente de celebração, nós nos contentarmos a partir da perspectiva real, somos salvos em Cristo Jesus, isso nos basta. E viver num ambiente de celebração é maravilhoso, é gostoso, eu amo, viu? Eu amo. Se tivermos 3 celebrações no domingo, pode ter certeza, eu vou participar das 3 celebrações, porque eu amo me conectar com vocês, né? Mas o nosso chamado como igreja, independente da liturgia, independente da roupa que vestimos, independente se a parede é preta, se a parede é branca, nós temos entendimento, nós temos que ter um entendimento. O nosso chamado não é exclusivo para esse ambiente, que chamamos de eclésia, ou é a junção de pessoas. Isso daqui é a tradução de uma situação da igreja, que é a comunhão. Ótimo, maravilhoso, potencializa, fortalece. E eu fico olhando e fico observando, olha, faz tempo que eu não vejo fulano, faz tempo que eu não vejo ciclano. Eu procuro ter esse olhar, mas a essência não é essa. Rompendo a bolha é o entendimento que nós somos chamados como igreja para exercer uma influência que se expande. Por quê? Porque enquanto estamos aqui, e aqui é importante, deixa eu reiterar, estar aqui é importante, nos fortalece, a comunhão nos fortalece, mas enquanto estamos aqui, tem trevas prevalecendo lá fora. Existem trevas em ambientes da sociedade penapolense, no seu bairro, na sua rua, que precisam ser iluminadas pela luz do Evangelho. Enquanto estamos aqui, ótimo, nos fortalecemos, saímos daqui com visão, saímos daqui com perspectivas espirituais concretas, mas temos que exercer a influência da igreja nesses ambientes. E digo mais, existe um ambiente de batalha muito mais próximo de você, que é o seu próprio coração. O diabo trabalha no âmbito das nossas emoções, e ele começa através do nosso coração, da influência dos nossos sentimentos, do nosso coração. E quando ele começa a corromper esse ambiente, já começa a influenciar relacionamentos, vai ambientando na família. Então a gente tem que olhar a perspectiva de uma influência de sociedade, mas começa primeiro no seu e no meu coração. Nós não fomos chamados para viver exclusivamente nesse ambiente. As transformações necessárias da sociedade atual, onde você olha e vê, cara, isso aqui está corrompido, isso aqui foi destruído, isso aqui está muito feio, está nojento, está feio. Falta então o nosso posicionamento. Você olha para o ambiente da política, fala, cara, como isso está corrompido, como isso está destruído, como tem coisa feia, como isso está sendo dominado pelo mal. Tá bom, o que nós vamos fazer? Você não precisa montar uma caravana, ir para Brasília, fazer passeata. Você pode se manifestar. Vivemos numa democracia livre. Você pode se manifestar, não estou dizendo que você não pode participar de uma passeata, mas num olhar de uma perspectiva de batalha espiritual. Mesmo aqui, você pode mudar o ambiente de Brasília, mesmo no seu secreto, na sua intimidade, posicionado em clamor, posicionado em batalhador espiritual, você pode clamar para que a justiça do Senhor se derrame como chuva sobre essa nação. Ou nós não estamos vendo algumas mudanças já acontecendo? Elas já existem, elas já estão acontecendo. Nós já temos hoje no Supremo Tribunal um homem comprometido com a palavra. Um homem comprometido com a palavra. Talvez tenha mais. Talvez é esse homem lá, fazendo brilhar a luz do Evangelho, um posicionamento de um cristão que entende que está numa batalha espiritual, há de mudar aquela atmosfera. Nós temos uma bancada evangélica
Ah, pastor, mas tem uns caras que pisam na bola. Tem sim. Sempre nós vamos encontrar pessoas dando mau testemunho, mas não são elas que me chamam a atenção. Cada um há de prestar conta de si mesmo a Deus, mas eu quero confiar, eu quero entender que esses ambientes onde a corrupção do pecado tem exercido domínio, porque a igreja não se posicionou, vai passar por transformações, e vai passar através da sua influência, vai passar, essas mudanças vão acontecer a partir dos seus posicionamentos. As grandes mudanças espirituais que ocorreram na sociedade no passado, começaram pela igreja se posicionando, pela igreja clamando, pela igreja entrando em arrependimento e clamor diante do Senhor. Nós já temos visto mudanças, a igreja rompendo a bolha. Nós somos chamados para esse posicionamento. Ontem tivemos o Alive Street. Nossa mocidade mensalmente faz evangelismo. Depois foram fazer distribuição. Talvez você que tenha comércio tenha encontrado uma bexiga na porta do seu comércio aí, com uma palavra profética. Acompanhamos nas mídias sociais as pessoas postando que receberam essa palavra profética. Quem sabe essas sementes não vão transformar o comércio, transformar a cultura do comércio de Penápolis. Ontem nós tivemos em Araçatuba o Ministério Êxito. Queremos trazer para cá. Qual é o objetivo do Ministério Êxito? Alcançar empresários, levar empresários a entenderem um projeto de salvação que vai levar à transformação, inclusive da sua própria empresa, do ambiente, da atmosfera da sua empresa. E eu creio nisso, estamos buscando isso. Por quê? Porque aonde a luz do Evangelho brilha, aonde Cristo Jesus brilha com a sua luz, através da sua influência, as trevas têm que se dissipar, as trevas têm que ir embora. Se tem trevas em algum ambiente, é porque a luz de Jesus ainda não brilhou lá. E quem vai fazer essa luz brilhar? Eu e você, através de uma expansão, através de um posicionamento que rompe com essa celebração. Isso aqui é importante. Vamos lá. No final a membresia acaba me passando a quantidade de pessoas, mas é visível, você está vendo, tem cadeiras vazias. Talvez, se você, e aqui eu não estou fazendo juízo, tá? Eu estou só te estimulando a imaginação, mas te impulsionando espiritualmente. Talvez você olhe essa cadeira vazia e fale, cara, o meu chefe podia estar aqui. O meu chefe podia estar aqui. Podia estar o prefeito sentado aqui. Podia estar aqui, eu não sei quantas varas nós temos hoje aqui em Penápolis, mas podia estar aqui 1, 2 juízes, promotores. Cadê os médicos da cidade? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o nosso chamado de romper bolha? É porque algumas áreas da sociedade nós não estamos atingindo. E talvez algumas delas você tenha influência, você tenha acesso. Recentemente eu fui chamado para orar numa empresa. Quem me chamou foi a funcionária, convenceu os patrões. Promovemos um momento evangelístico, palavra evangelística e oração. Eu já tenho ido orar em outras empresas. Queremos trazer o Ministério Êxito, porque queremos alcançar evangelisticamente esses empresários, porque essas cadeiras vazias, e aqui eu não estou fazendo, olha gente, você que está nos ouvindo ou vai nos ouvir, eu não estou fazendo uma elitização, tá, do Evangelho. Não estou dizendo que o nosso foco é para uma classe da sociedade. Eu queria que nós tivéssemos aqui todas as cadeiras disponíveis ocupadas. Também gostaria de ver aqui um ex-traficante, um ex-pai de santo, uma prostituta. Eu queria ver aqui pessoas que se arrependeram e se renderam a Cristo Jesus. Eu estou dizendo que tem uma classe, que tem ambientes, que tem uma sociedade que precisa ser alcançada. Eu quero dizer para você que existem áreas de influência que eu e você devemos nos posicionar.
para alcançar. Romper a bolha é isso, é levar a luz do Evangelho aonde você estiver, aonde você passar, você deve ter essa visão. Tem uma citação de Abraham Kuyper que diz o seguinte: não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não possa dizer: é meu. Tudo, todos os ambientes, todos os lugares pertence a Cristo Jesus, porque na cruz do Calvário Ele tomou para si a chave do inferno e da morte. Então toda a autoridade que o diabo tinha, Cristo Jesus tira da mão dele, inclusive da morte. Então não há um lugar que fala: pô, aqui não vai dar, e aqui a igreja não vai conseguir. Consegue. Todos os lugares, todos os ambientes pertencem a Cristo Jesus. Amém? Rompa a bolha do dualismo. O que é o dualismo? É o nosso pensamento de querer separar o sacro do profano, o secular. O meu trabalho secular. Peraí, você tem vida secular e vida espiritual? Como é que é isso? Como é que a gente faz essa divisão? Então tem áreas da nossa vida que estão desconectadas com a redenção em Cristo Jesus. Esse é um conceito equivocado, dessa divisão de ambientes, de situações na nossa vida particular que fazem divisão. Aqui é coisa da minha vida, da minha influência, da minha atividade profissional, da minha atividade pessoal. Não, aqui está espiritualizado, aqui tem Jesus, aqui o Espírito Santo atua. Não, isso não existe. O cristão não tem essa divisão. Aonde ele está inserido, o que ele está fazendo, é um ambiente de redenção, é um ambiente de transformação. Família, religião, igreja, educação, mídia, comunicação, artes, entretenimento, esporte, economia, negócio, comércio, governo, político, qualquer área deve ser área de redenção, deve ser área onde brilha a luz do Evangelho. Também romper a bolha da religiosidade. Lucas 9, capítulo 9, versículo 1 e 2: e contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Reunidos os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doença, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Nós nunca vamos transformar sistemas em que nós não fazemos parte. Você não vai mudar ambientes que você não está inserido. Talvez lá naquela classe dos kids, lá naquela criança, aquelas gerações, depois nós vamos falar sobre gerações, estejamos lá, os juízes do futuro, os promotores, os médicos, os prefeitos, os governadores. Mas aqui, nesse ambiente, todos nós temos áreas de influência, todos nós temos a capacidade de influenciar ambientes, todos nós temos a possibilidade e o chamado de romper com esse conceito de religiosidade que nos traduz em pessoas que agem de uma forma a querer publicar pelo comportamento aquilo que não somos no nosso interior. Por isso que não tem efeito. Quando eu no meu interior me permito ser cheio do Espírito Santo, transformado, restaurado, renovado, eu não preciso fazer esforço, é automático. O contágio, vamos dizer assim, essa expansão de luminosidade do Evangelho de Jesus flui naturalmente. Então, se eu tiver que te dar um conselho nessa noite, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Como é que está o teu relacionamento de intimidade com Deus? Como que está o teu relacionamento de intimidade com o Espírito Santo? Porque, queridos, se você não tem
para ter relacionamento com Deus. Se você não tem dedicado esforço, é esforço. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado à força. Você tem que se esforçar. Você tem que ter mais tempo de leitura bíblica, talvez diminuir um pouco o tempo da televisão. Você tem que ter mais tempo de oração. Você tem que ter mais tempo de intimidade. A palavra de Deus diz que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Por isso que no momento da adoração, nós vemos pessoas que estão se rendendo, pessoas que estão entrando nessa adoração espontânea e extravagante. Mas às vezes eu olho e eu vejo corações que ainda estão travados, corações que ainda estão talvez necessitando de entender uma coisa: nós adoramos a Deus, primeiro porque nós somos criados para louvor da sua glória, mas quando eu me coloco como adorador, que é a minha essência de criação, a minha motivação, a minha única motivação de adorar a esse Deus maravilhoso, é entender a dimensão do seu perdão. Quando você tiver a noção, a percepção real de quanto Deus perdoou você pelos seus pecados, talvez você se renda numa adoração extravagante. É como se eu e você, eu estivesse devendo, a minha dívida fosse de 100 mil reais, e o meu credor, quando eu chego para ele e falo: cara, está difícil, não se preocupe, a sua dívida está perdoada, você não se preocupe mais com esses 100 mil reais, eu tive uma dívida gigantesca, perdoada. Qual é o meu sentimento de gratidão diante dessa dimensão? É diferente daquele que às vezes entende que foi perdoado numa dívida de 10 reais. É só o entendimento, porque a dimensão da dívida é uma só, é a dívida de morte pelo pecado. Querido, se você está aqui nessa noite e já tem a consciência, a convicção inabalável de que Cristo Jesus salvou você na cruz do Calvário, você precisa entender que era uma dívida de morte, era uma dívida de pecado que te levaria à morte. Mas pastor, todos vamos morrer? Sim, fisicamente todos vamos morrer, mas espiritualmente, eternidade é definida a partir da redenção em Cristo Jesus. Aqueles que são salvos e remidos pelo sangue de Jesus, segundo a palavra, haverão de gozar a eternidade com Cristo. E aqueles que não aceitam e não aceitaram, ainda não se renderam a Cristo Jesus, segundo a palavra, quem crer está salvo, quem não crer já está condenado. Quem não creu ainda em Cristo Jesus, não entregou a sua vida a Cristo Jesus, não aceitou a salvação em Cristo Jesus, está condenado, ainda não teve a sua dívida paga. Por isso que muitas vezes, mesmo aceitando Jesus, me falta o entendimento da dimensão desse perdão. Eu te chamo a um entendimento. O preço foi pago e foi preço de sangue. Então quando você vier num ambiente, não é só aqui, viu? Adorar ao Senhor não é só nesse ambiente. Adorar ao Senhor é em todos os momentos. É do acordar ao se deitar. Porque eu tenho que entender a dimensão do meu perdão. Por isso que nós vemos muitas vezes pessoas que talvez ainda não entenderam a dimensão do perdão. Custou o sangue de Jesus, custou o sangue de Jesus, e eu só vou conseguir se eu romper a bolha da religiosidade. Aleluia. Rompa a bolha do imediatismo. Uma geração contará outra grandiosidade dos seus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos.
proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes, anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras, comemorarão a tua intensa bondade e celebrarão a tua justiça. Deus é um Deus geracional, e o que fazemos hoje reverberará, ou se irá refletir para a eternidade. Talvez você está hoje aqui, sentado nessa cadeira, com a convicção da salvação em Cristo Jesus, porque houve uma geração anterior que se posicionou em oração, clamando pela sua vida sem te conhecer. Sem te conhecer. Os grandes avivamentos da história, eles sempre começam com os joelhos no chão, no secreto. Homens e mulheres que se posicionam clamando pela transformação de uma sociedade, clamando pela mudança de uma sociedade. As crianças estão lá recebendo, ainda temos alguns infantes aqui, alguns adolescentes. O que fazemos hoje? Já desfrutamos daquilo que o Senhor nos traz como mudanças na nossa vida, mas nós temos que olhar para as gerações futuras. Que igreja seremos daqui a 20 anos? Que sociedade seremos daqui a 20, daqui a 30 anos? Precisamos ter essa concepção e nos posicionar. Rompa com a bolha da mentalidade da escassez. O texto fala aqui da rainha de Sabá que foi visitar Salomão. Você deve ter visto isso. É um texto grande, está em 2 Crônicas, capítulo 9, de 1 a 9. Essa rainha era uma rainha. Ela foi visitar Salomão e ela levou tesouros, ela levou muita riqueza, levou ouro, levou especiarias, ela levou o que ela tinha de melhor, porque ela queria conhecer Salomão. Mas quando ela olha a grandiosidade do reino de Salomão, ela fica impactada. Falou: cara, não me falaram nem metade daquilo que realmente eu estou vendo. Sabe, queridos, quando Deus entra na nossa vida com transformações, porque você pode estar hoje e falar: poxa, mas Salomão foi um grande sábio, foi um rei muito rico, ele teve muitos tesouros, e eu estou vivendo uma vida difícil, eu estou numa batalha aqui, pastor, com as minhas finanças, eu estou numa batalha aqui para equilibrar, eu vivo na corda bamba. Não estou fazendo apologia e nem pregando aqui o evangelho da prosperidade, isso é um grande equívoco. Eu quero dizer o seguinte: quando nós rompemos com a bolha da escassez, há no nosso coração um entendimento que o compromisso de Deus com os seus filhos é com as nossas necessidades. Talvez você não tenha entendimento, ou não tenha ainda na sua intimidade se conectado com o Espírito Santo de Deus e recebido a revelação que Deus tem um compromisso com os seus filhos. O salmista Davi fala: fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E às vezes nós nos esquecemos de quem somos. Há uma falha nas nossas conexões neurais, que dirá espirituais, porque diante das circunstâncias adversas, os primeiros pensamentos que nos vêm são de derrota. Deus se esqueceu de mim, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que eu vou administrar essa dívida? Como é que eu vou administrar esse problema? E muitas vezes esses problemas na área financeira ou em outras áreas são absolutamente consequências das suas semeaduras, e há um tempo de colheita, e a gente na hora da colheita quer tributar, quer transferir para Deus a responsabilidade. Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim. Mas como você tem se posicionado como filho de Deus diante dessa situação, diante do seu conflito, diante da sua batalha? Sabe, queridos, quando você se posiciona, se rende ao Senhor, como aquele que entende: Senhor, nada mais me resta a não ser me posicionar
clamando pela tua graça e pela misericórdia do Senhor. Eu não tenho mais como resolver, eu não tenho mais como solucionar, a minha família está comprometida, o meu relacionamento está comprometido, eu estou perdendo meus filhos, eu estou perdendo a minha empresa, eu estou perdendo o controle das minhas finanças. Quando você se posiciona no entendimento de que não é por você e não tem a ver com você, tem a ver com Deus, o que Ele faz nas nossas vidas, Ele pode fazer 3 coisas. Ele pode mudar o seu coração, mudar a sua cosmovisão. Não serão as circunstâncias que vão determinar quem você é em Deus. Elas continuarão ali, mas você não perde a confiança, você não se deixa abalar. Senhor, eu sei que isso aqui é consequência das minhas atitudes. O que eu estou experimentando agora é o tempo da colheita de uma semeadura errada. Senhor, mas me dá força. Eu entendi, eu me arrependo. E Deus muda o seu coração. Fica firme aí, porque esse tempo vai passar, esse deserto vai acabar, essa tempestade vai acabar. Ou Deus pode fazer o seguinte: Ele pode realmente, porque Ele pode todas as coisas, Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, nada é impossível para Deus. Ele muda a circunstância, de maneira que, de uma forma inexplicável, a partir de um posicionamento. Não é por mérito, viu? Eu e você não merecemos outra coisa a não ser uma cruz para sermos crucificados, e até nela nós já fomos redimidos, até dela nós já fomos livres. Não há méritos, por graça, por amor, porque você tem que entender que há um Deus que te ama, e Ele muda a circunstância, e de repente você fala: meu, o que aconteceu? As coisas começaram a se encaixar, as coisas começaram a dar certo, as circunstâncias mudaram. Ou Deus pode fazer o seguinte: Ele pode mudar as 2 coisas, muda o seu coração e também muda as circunstâncias. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E entenda de uma forma definitiva e plena: Ele te ama. Você está comprometido até que nível com esse Deus que quer impactar uma sociedade? Deus não quer promover mudanças e transformações no seu coração exclusivamente para o seu deleite particular. Esse é um grande equívoco, porque quando as circunstâncias mudam, quando vem a redenção, quando vem a mudança, quando vem a transformação, quando vem o alívio, poxa gente, é muito bom, é muito bom. Você sai de um ambiente de opressão, de um ambiente difícil, e começa a receber refrigério, começa a receber bálsamo, começa a receber cura. É bom, é absurdamente bom. Mas por que o Senhor está fazendo isso na minha e na sua vida? Para o nosso deleite particular? Absolutamente não. É para que você entenda: olha, o que eu estou fazendo na sua vida é para você testemunhar dos ambientes que você está inserido. É para que lá haja um entendimento que eu sou Deus e eu posso transformar todas as coisas. Eu posso levar a transformação através do sangue de Jesus. É o seu testemunho. É isso que Ele está fazendo na sua vida, é isso que Ele quer fazer na sua vida. E é dessa forma que nós vamos mudar a sociedade. É dessa forma que nós vamos mudar essas áreas da sociedade que estão corrompidas. Através do entendimento, Deus tem feito na minha vida, e aonde eu estiver, eu vou testemunhar de que Ele pode, de que Ele faz. Aleluias. A Coreia do Sul, se você pesquisar, na década de 40, 50, no período pós-guerra, houve uma guerra que dividiu a Coreia. Por isso que nós temos hoje Coreia do Norte e Coreia do Sul. A partir da divisão da Coreia, a Coreia do Sul, ela tinha um índice de desenvolvimento humano pior do que o do Brasil. Pior, miséria, fome, pobreza. Em uma geração, isso foi transformado através do avivamento, através da igreja que se posicionou. Isso aconteceu no país de Gales, isso aconteceu na Guatemala. Queridos, se a igreja se posicionar,
se você se posicionar, porque você é a igreja. Se você entender que nós estamos numa batalha espiritual, mas o nosso general é Cristo, e Ele é o Todo-Poderoso, contra Ele não há arma forjada que venha a prevalecer. Se você se posicionar, se eu me posicionar, se a igreja se posicionar, nós conseguiremos, pelo poder do nome de Jesus, transformar a nossa nação. Você quer uma nação justa? Eu quero uma nação justa. Você quer uma nação santificada, livre da pornografia, livre da corrupção? Você quer ter os filhos aprendendo na escola aquilo que a escola tem para ensinar, livres de uma influência maligna? Eu também quero para o meu neto. Você quer uma sociedade que está em transformação, uma transformação que leve a uma nação que proclame de fato e de direito: o Senhor é Deus do Brasil. Nós devemos nos posicionar como combatentes, como batalhadores. Saia desse ambiente, vamos romper com esse ambiente da conformidade, ou porque está confortável para nós e nós não temos problemas. Não se iluda, o diabo não descansa. O diabo está observando. A Bíblia diz que ele é como um leão que está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Basta uma vacilada, basta uma brecha para ele entrar com a influência destruidora dele. Vamos nos posicionar, vamos nos levantar como combatentes valorosos. O meu povo está sendo destruído por lhes faltar o conhecimento. Oséias 4:6. Finalizamos nessa 7ª ministração uma construção espiritual para nos levar ao entendimento. Há uma batalha espiritual sendo travada. Você é alvo dela, seus filhos são alvo dela, as gerações seguintes são alvo dela, sua família, seu relacionamento, sua empresa, suas finanças. Essa batalha espiritual é travada não contra pessoas, mas contra o inimigo das nossas almas. E aonde ele põe a mão, ele põe para destruir. Não se iluda, não dá para ficar isento, não dá para ficar em neutralidade. E se você tem esse entendimento, chegamos agora nesse entendimento, o que nos resta? Posicionamento. Posicionamento que leve a mudanças na sua vida. Leia mais a palavra, ore mais ao Senhor, clame mais pela sua presença, adore-o em espírito e em verdade, e clame pelas transformações urgentes e necessárias. Não olhe só pelas perspectivas distantes, elas são necessárias. A igreja precisa influenciar ambientes externos, mas a sua casa, o seu lar, o seu relacionamento, a sua família, o seu coração precisa ser transformado. Não faça concessões, não é possível. Luz e trevas não comungam o mesmo ambiente, e isso não pode acontecer no seu coração. Se posicione mesmo na busca incessante pela santidade. A sua maior batalha, a minha maior batalha, é para vivermos em santidade. Mas quando nós nos posicionamos com Cristo Jesus, eu sei que sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Fiquem em pé, vamos orar. Vamos orar. E agora eu vou te chamar para um momento muito especial, porque nós fechamos essa série de mensagens entendendo: há uma batalha espiritual, há uma batalha contra a sua vida, contra a sua família, contra seus filhos, contra a sua empresa, contra os seus negócios, contra as suas finanças. E nós não batalhamos contra pessoas, nós batalhamos contra a influência espiritual nesses ambientes. E se você se vê como um batalhador, você entendeu: olha, eu sou chamado para um posicionamento, eu estou alistado no exército de Cristo Jesus. Agora, você vai abrir a sua boca e você vai declarar vitória nesses lugares, nesses ambientes, nessas situações que o inimigo tem batido na sua cara, tem levado você a experimentar derrotas, frustrações.
mas agora você entendeu que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus te amou e enviou Cristo Jesus para ter e obter vitória em todas as áreas. Então agora abre a sua boca e declare vitória. Declare, rejeite as derrotas que você tem experimentado. Me renderei, me prostrarei, nada poderá mudar esse amor que está. Me renderei. Eu libero uma palavra de vitória sobre as famílias. Eu libero uma palavra de vitória sobre os relacionamentos. Eu libero uma palavra de vitória sobre a influência junto aos filhos. Eu libero uma palavra de vitória para os empresários. Eu libero uma palavra de vitória para os desempregados, para que haja portas de emprego sendo abertas. Eu libero uma palavra de vitória para o seu coração diante do pecado. Eu libero uma palavra de vitória para a redenção, para a transformação, para a cura do seu coração, cura das suas emoções, cura da sua alma. Todas as áreas de influência na sua vida que o diabo tem exercido influência, a luz de Cristo Jesus começa a brilhar pela palavra liberada na sua boca. Se você está aqui conosco nessa noite, se você ouviu essa palavra e entendeu que precisa aceitar Jesus como seu Salvador, talvez você nunca tomou essa decisão de uma forma consciente, de uma forma sincera e determinante, mas entendeu que o diabo quer te destruir, o diabo quer te levar para a perdição. Ele já tem exercido uma influência destrutiva na sua vida, mas hoje você quer manifestar publicamente que você aceita Jesus como seu Salvador. Eu quero te convidar agora a um passo de fé. Levante a sua mão aonde você está. Levante a sua mão. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Tony. Aleluia. 3 almas se rendendo a Cristo Jesus. 3 almas se rendendo a Jesus. Intercessores, vamos lá. Mais alguém quer aceitar Jesus como seu Salvador? Mais alguém quer aceitar Jesus como seu Salvador? Entregar a sua vida a Jesus? A palavra de Deus diz que a festa nos céus por um pecador que se arrepende. Então vamos festejar mesmo, porque nessa noite 3 almas se renderam a Jesus. Louvamos o teu nome, Senhor. Te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos. Digno é o Senhor de honra, glória, louvor, exaltação. Vai liberando palavra de vitória. A palavra de Deus traz para você alinhamentos, traz para você algo novo da parte do Senhor. Somos chamados para combater nas hostes espirituais, nos ambientes espirituais. Em Cristo Jesus, somente nele, eu e você somos mais do que vencedores, porque Ele tem nos amado. Ele nos amou na cruz do Calvário e Ele continua nos amando. Queridos,
Não somos chamados para a derrota. Não somos chamados para experimentar frustrações. A vida de Cristo Jesus, a vida prometida de Cristo Jesus é vida abundante. E abundância não é abundância financeira, é abundância de experimentar cuidado, amor, provisão, satisfação em todos os ambientes. A sua família há de ser alcançada, transformada, renovada e restaurada. O diabo não vai alcançar seus filhos, ele não vai destruir sua família. Se posicione como um combatente, e aonde eu e você estivermos, haveremos de levar a influência, a manifestação do reino de Deus. Venha o teu reino, é o que diz a palavra. Jesus ensina os seus discípulos a orar: seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Que a vontade de Deus seja feita plenamente nesses dias, na minha vida e na sua vida, e que o reino de Deus, toda a sua influência, toda a sua cultura, toda a sua bênção chegue na sua vida e no ambiente em que você está inserido, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. O que somos? Somos soldados. Somos soldados do Evangelho de Jesus. Somos soldados combatentes valorosos. Temos armas poderosas na palavra. Temos armas, temos armadura. Não precisamos viver em derrota. Não somos chamados para ser derrotados, frustrados. Somos chamados para experimentar a mesma vitória que Cristo Jesus experimentou. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, na beleza da Tua santidade, rendemos honra, glória, louvor, exaltação e extrema gratidão, porque nos alcança com a Tua palavra e nos alcança com o Teu amor. Senhor, em nome de Jesus, que no fechamento dessa série de mensagens tenhamos entendido um chamado de posicionamento de uma igreja que se levanta para influenciar esta geração. Senhor, que em cada ambiente que estivermos, nos reconheçamos como sal da terra e luz do mundo, conforme o Teu chamado, e que as trevas se dissipem no nosso lar, na nossa família e nos ambientes onde estivermos. Haja luz de Cristo Jesus brilhando através das nossas vidas. Empodera a Tua igreja, reveste-nos de força, reveste-nos de determinação, mas absolutamente de uma intimidade toda especial contigo e com o Teu Espírito Santo. Oramos agradecidos no doce e maravilhoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Ergam suas mãos, deixa eu abençoar a sua vida. Deus é maravilhoso e poderoso e Ele te ama, viu? Deus ama você de uma forma como que você não consegue imaginar. Que o amor de Deus, amor incomparável, a graça misericordiosa de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as doces, indeléveis, maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Deus abençoe, Deus abençoe.